Boa tarde a todos e todas. Eu sou João Caetano, responsável pela Lavra Editora. E vamos seguindo a nossa já tradicional live de todas as quintas-feiras, às 17h30. Hoje teremos o nosso 16º convidado. Vai ser uma entrevista especial, quando a gente vai analisar prioritariamente este tempo de pandemia e algumas ações que vêm sendo realizadas de apoio à população, feita por setores organizados dos movimentos sociais e da sociedade civil. O nosso convidado de hoje, ele é um dos pontas de lança dessas atuações, é o Walter de Almeida Costa. Boa tarde, Walter. É um prazer recebê-lo. Tudo bem, companheiro? Tudo, estamos aí. Muito contente de estar aqui, viu? O prazer é nosso, principalmente assim sei o quanto você está ocupado, envolvido em 1000 atividades aí, e conseguir arrumar um tempo aí para a gente conversar, mas eu acredito que vai ser uma conversa muito importante e interessante para todos e todas que estão nos acompanhando, né? Já temos aqui o Escobar Flanelas, está desejando aí uma boa tarde para nós. Uma boa tarde, Escobar. Ô, Walter, mas para começo de conversa, se apresente para quem ainda não o conhece. Perfeito. Primeiro, saudar o primeiro que chegou na sala aí, que depois de nós dois, que é o Escobar, que é um querido lá de Itaquera, né? Já temos 8 pessoas já acompanhando. Beleza. Como eu não estou vendo daqui, não vou conseguir saber quem está assistindo, então, de qualquer forma, eu já saúdo todo mundo que está chegando, na pessoa do Escobar, que tal como nós, é um amante da Zona Leste, né? Tem obras sobre o bairro de Itaquera, então é muito bom a gente estar em boa companhia. Me apresentando, eu só gosto de me apresentar falando da minha profissão. Eu sou professor, né? Eu sou professor, a minha primeira graduação é de História, eu sou um professor de História, eu acho que me define bem. E na carreira que eu percorri dentro da Rede Municipal de Educação aqui em São Paulo, eu passei pelo cargo de coordenador pedagógico e acabei, no ano passado, me aposentando como supervisor escolar. Mas confesso que, de todas essas funções que eu ocupei dentro do serviço público, da educação pública, a que mais me honra, que me satisfaz pessoalmente, profissionalmente, é essa de professor. Eu gosto de ser chamado de professor, por onde eu passo, pelas ruas, principalmente quando eu passo nos bairros que eu iniciei minha carreira, né? Em que os que eram a molecada da época me reconhece, hoje todos senhores e senhoras, né? E sabem que a gente tem esse vínculo através desse trabalho do magistério. Mesmo tendo me aposentado no ano passado na supervisão, eu, de certa forma, mantenho um vínculo forte com a educação através da pesquisa. Atualmente, eu faço pós-doutorado na Faculdade de Educação da USP, e minha pesquisa nesse projeto é justamente sobre escolas que desenvolvem a Ana Mato, minha querida colega da supervisão, também aposentada, presente. A minha pesquisa, João, é sobre as escolas que realizam projetos e trabalhos com a comunidade, com o território, né? E isso me rende gratas surpresas, porque tem muitas escolas em São Paulo, muita gente boa, professor, diretor, coordenador, envolvidos em pesquisas sobre como é que vive a população do bairro em que as escolas estão situadas, mesmo nesse contexto da pandemia. Eu queria saudar, por exemplo, um movimento muito potente, maravilhoso, emocionante, que é o movimento Ocupa a Cidade, de escolas que estão aqui em São Paulo, fazendo uma grande mobilização, mesmo à distância, dos seus profissionais, para responder ao desafio de conhecer melhor essa cidade, de ocupar os espaços públicos. Então, de alguma forma, esse é o objeto da minha pesquisa, em andamento na USP, mas também é um espaço de militância.
Então, nesse momento, eu estou envolvido nessas encrencas aí. Já que estamos falando na questão da militância, Walter, tem um trabalho que você tem se destacado também, além desse trabalho com as escolas, você tem se destacado também nesse momento aí tão difícil que nós estamos vivendo, que é atuando na chamada Brigada pela Vida. O que é essa Brigada pela Vida? Qual é a razão desse nome? E como é que surgiu essa brigada? Conta um pouco para a gente o que é isso. Ela surgiu no momento que a gente tinha lá um grupo de estudo que já existe há alguns anos já. Aliás, tem algumas pessoas desse grupo estão aqui, provavelmente estão presentes aqui nessa conversa acompanhando, né? É o caso da Ana Mato, é o caso da Rosângela, que já deram um alô aí que eu percebi que chegaram na sala. E nós nos reunimos uma vez por mês para estudar a cidade de São Paulo, na perspectiva de professores que estão interessados na complexidade dessa cidade gigantesca, tão rica, mas tão desigual, e o que nós, como educadores, podemos fazer para entender melhor a realidade dessa cidade e interferir nela, né? Então, nós temos um grupo de estudo que voltou para um autor que é uma referência para todos nós que estudamos o território dessa cidade gigantesca, que é Milton Santos, né? Então, toda vez que a gente volta para Milton Santos, a gente fica mais maravilhado com a genialidade desse grande intelectual brasileiro, né? Então, Milton Santos, ele era a nossa releitura quando, por coincidência, a gente se vê defrontado com o desafio da pandemia. Então, a gente tinha acabado de fazer algumas leituras do Milton Santos, falando sobre a importância da atuação local, e surge a pandemia no mundo inteiro, trazendo também desafios locais, porque justamente nas localidades mais pobres de São Paulo começa a morrer mais gente, né? Porque mesmo os primeiros casos tendo aparecido na região aqui da Bela Vista, Paraíso, no centro de São Paulo, começa a ter mais gente morrendo onde? Na Brasilândia, em Sapopemba, né? Parque São Lucas, fica na Vila Prudente, agora na Zona Sul. Então, você tem aí uma situação em que fica evidente que o vírus tem uma trajetória que coincide com a trajetória da vulnerabilidade social, né? Bom, nesse momento em que a gente vê essa pandemia se esparramar pelas regiões mais pobres da cidade e do país, a gente observou com muito carinho uma iniciativa dos estados do Nordeste que criaram as Brigadas Emergenciais da Saúde. E essas brigadas foram muito interessantes porque elas chamaram a ciência brasileira, né? A ciência brasileira ela tem uma trajetória, tem história, tem profissionalismo, e chamou um cientista que é referência internacional, que é o Miguel Nicoleles, para, junto com os 9 estados do Nordeste, coordenar uma ação, através do projeto Mandacaru, de mobilizar os profissionais da saúde para monitorar o vírus e conseguir ter um tipo de controle. Então, nós entendemos que aquela a ação no Nordeste brasileiro, ela poderia ser replicada de alguma forma aqui em São Paulo, claro, com a nossa cara, né? Até porque a gente não tem exatamente o mesmo governo que existe no Nordeste, que me orgulho de ser de família nordestina, porque lá no Nordeste a população não elegeu essa desgraça que hoje preside o Brasil. Então, inspirado na resistência do povo nordestino, a gente entendeu que aqui em São Paulo, na periferia, que tem muitos descendentes de nordestinos também, a gente podia fazer alguma coisa que estivesse à altura, né, do que significa a resistência brava dos nordestinos, né? De criar uma brigada, mas que não fosse necessariamente só com os colegas da saúde, que certamente estavam na linha de frente, mas que fosse também um espaço para que nós, da educação, ou os colegas do movimento de moradia, ou do serviço social, pudéssemos dar aquilo que a gente pode oferecer nessa luta, nesse combate. E por que a gente entendeu que é um combate? Porque não é um combate apenas ao vírus. O vírus ele luta para sobreviver, né?
não dá para não dá para imaginar que o vírus tenha uma intencionalidade política. Não, o vírus ele vai seguir o seu caminho, né? Agora, existe uma coisa horrível, em que o culpado não é o vírus, que é essa campanha que começa, que cresce, que esparrama pelas periferias brasileiras a descrença na ciência, essa onda de fake news que minimizava o risco da pandemia e que a gente tinha uma certa desconfiança de onde tinha origem essa coisa que depois identificaram tendo origem no tal do gabinete do ódio. Então, a Brigada pela Vida foi imaginada, de certa forma, para fazer o combate às milícias digitais. Então, é uma guerra política. É uma guerra política. Entendendo que as milícias digitais, né, ligadas possivelmente originadas no famoso gabinete do ódio, elas são criminosas porque elas também esparramam a morte, porque a mentira que é esparramada através das redes sociais, ao fazer com que a população se desproteja, deixe de tomar cuidados, não leve a sério o real risco dessa pandemia, essa população acaba morrendo, e quem morre são os mais pobres. Então, como é que você faz esse combate, né? Então, a Brigada pela Vida, ela surge para fazer o enfrentamento, né, à ação criminosa das fake news. E o que é que nós temos para oferecer? Quais são nossas armas? O que é que nós temos para combater as fake news que são criminosas e são assassinas? Nós temos o conhecimento escolar, nós temos o currículo. Então, não é coincidência que a maior parte dos brigadistas sejam profissionais da educação. Temos gente da saúde, temos gente do serviço social, mas temos muito mais pessoas da educação que têm a oferecer o que a gente tem de mais precioso, que é o conhecimento científico, é o currículo escolar, para dar o combate a essa coisa que a gente ainda vai fazer mais para frente, vai ter uma ideia do estrago que é para a civilização essa coisa do negacionismo científico, né? Ô Walter, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essas unidades aí de Brigadas pela Vida, ela está em toda a cidade de São Paulo? Como é que ela funciona nisso? Bom, como o nosso autor referência, um deles é o Milton Santos, a gente entende que a ação só vai ser eficiente se ela for local, né? Porque essa ação das redes sociais, ela que dissemina as mentiras, ela é uma ação anônima, até porque são criminosos, eles não podem mostrar a cara, são bandidos, né? E muito bem financiados, a gente até deduz de onde vem tanto dinheiro, né? Então, como é que a gente faz esse combate? Então, uma forma de você combater as fake news nos bairros, ter as pessoas que a população reconhece, pessoas ligadas às escolas, ligadas aos postos de saúde, as pessoas que são referência para aquela população daquele bairro X, que vão ter uma pessoa pública, vizinha, que ela reconhece, que ela sabe onde mora, que vai estar falando, inclusive à distância, usando os recursos da rede social, para fazer a defesa da verdade, das ciências, do conteúdo científico, de cara aberta, mostrando o rosto, né? Porque a gente não tem o que esconder. Então, por conta disso, a meta é uma meta. A Brigada foi fundada no dia 25 de maio, ela é um bebê. Então, a intenção é ter em todas as subprefeituras. Mas a gente não consegue, em 3 meses, cobrir a cidade inteira. Então, onde é que nós estamos organizados hoje? Depois de 3 meses, nós estamos com uma presença maior na Zona Leste, em São Miguel, Itaquera, Sapopemba, muita gente em Sapopemba, até porque lá que está morrendo mais gente, Vila Prudente, e surgiu um núcleo muito interessante de brigadistas no centro de São Paulo, na região da subprefeitura da Sé, muita gente do movimento de moradia, companheiros maravilhosos do movimento de moradia. Então, lá na Sé, a gente teve um contato muito bacana com o pessoal que participa do Grito dos Excluídos, da organização do movimento da população em situação de rua,
e dos prédios de ocupação, né? Então, lá no centro da cidade, a característica da composição social da brigada, ela já tem uma presença maior do pessoal da luta pela moradia. Até porque não dá para pensar em vida decente, com qualidade, para quem mora na rua, né? Então, lutar pelo teto, lutar pela moradia, também é brigar pela vida. Também temos uma presença bacana na Zona Sul. Então, mas a gente ainda precisa avançar para zonas oeste e temos assim algum núcleo da Zona Norte também, mas a nossa presença ainda não é na cidade inteira. É uma meta. A gente quer ocupar a cidade. Ô, Walter, e vocês, além de essa ação assim via as redes sociais, vocês também, pelo que eu sei, fizeram algumas ações de rua já, de movimentação, não é? Quais foram essas ações, assim, como é que é isso? As ações de rua foram principalmente com aqueles que não puderam sair da rua. Por exemplo, os profissionais da saúde que entraram na brigada, ligados às UBSs, porque assim, nós temos a brigada é uma organização popular, que não tem nenhum vínculo com o governo, com o poder público, pelo menos com a alta esfera do poder público. Mas a gente tem um vínculo forte com aqueles que estão no serviço público de ponta. E quem é que está no serviço público de ponta? As escolas e as UBSs. E nas escolas e nas UBSs, você tem uma parte dos trabalhadores do serviço público que não puderam se afastar. Por exemplo, todas as equipes gestoras, principalmente o diretor, ele não pôde se afastar, ele está tendo que fazer plantão na escola. Também é o caso das UBS, dos agentes comunitários de saúde. Então, não por coincidência, o grosso da brigada é justamente os diretores de escolas, porque eles não puderam se afastar. O diretor de escola tem que dar plantão, ele tem que atender a comunidade, até porque a escola vira um posto até para organizar a entrega da cesta básica. Então, a gente tem hoje na Brigada pela Vida muitos diretores de escolas que não puderam se afastar. E já que eles já estão na rua, então eles entraram nessa coisa de ajudar a organizar ações presenciais. E o trabalho do pessoal da saúde, que trabalha como agente comunitário, né? Então, nas UBSs, principalmente dessas duas regiões da Zona Leste, em que você tem uma quantidade assustadora de mortes, né? Que é a região do Sapopemba e a região da Vila Prudente. Aliás, hoje aconteceu a última ação de rua na região da Vila Prudente, que começou na semana passada, em que um esforço articulado de profissionais da educação, mas principalmente profissionais da saúde, promove pelas principais ruas desses bairros, Sapopemba, primeiro, e agora Vila Prudente, com a entrega de máscaras, com conversa com a população, com orientação em relação à necessidade de manter o distanciamento, né? E é uma ação muito interessante, João, porque ela resulta da combinação de esforço, de energia, de tempo, de recursos, de organizações de ponta do serviço público e também de organizações populares e até de sindicatos. Por exemplo, a faixas que a gente carregou da Brigada pela Vida, que percorreu as ruas de Sapopemba, da Vila Prudente, Parque São Lucas, eram faixas produzidas com a ajuda da POSP, que é o Sindicato dos Professores da Rede Estadual, eram faixas produzidas com a ajuda do Sindicato dos Bancários de São Paulo, eram faixas produzidas com a ajuda... sim, o carro de som, que, aliás, hoje quebrou, né? A gente explorou o coitado do carro de som até o último dia. Ainda bem que ele quebrou no último dia. E você conhece esse sindicato, o Sindicato dos Químicos de São Paulo. Maravilhosos os sindicatos. Conheço. É emocionante você ver profissionais da saúde e da educação carregando faixa de sindicatos pelas ruas de Sapopemba. Acho que é a primeira vez que um dos médicos entrou e pegou a faixa da Brigada pela Vida, as meninas choraram de emoção, né? Porque você vê os profissionais da saúde e da educação, movimento de moradia, que estão emanados na luta pela vida dos mais pobres, porque são aqueles que morrem mais, né? Então, essas são ações de rua. Nós também tivemos uma presença em alguns atos que aconteceram contra a privatização do hospital lá de Santo Amaro, Hospital Municipal de Santo Amaro,
que era um desaforo entregar para a empresa privada, um patrimônio público, né? Paulistano. Também participamos, junto com outros coletivos, do ato contra o genocídio na região de São Mateus. Foi um ato de várias organizações populares da Zona Leste que fizeram um protesto contra a morte que não deixou de acontecer, pelo contrário, né? De jovens pretos e pobres da periferia. Lá naquela região de São Mateus, Jardim Elba, Sapopemba, o Esquadrão da Morte nunca deixou de existir, João. Uhum. A ação da violência policial contra a garotada dos mais pobres, os pretos e pobres das favelas do Jardim Elba, ela nunca parou. E há um silêncio em relação a essas mortes, porque até a grande imprensa, às vezes, ela não repercute essas mortes. Então, a gente... não é só acontece a morte de negros lá nos Estados Unidos e a gente tem uma repercussão internacional. Mas a quantidade de mortes que ocorre na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, do país inteiro é muito grande. E a gente... Uma certa normalização, como se fosse uma coisa comum, né? Então, as pessoas se indignarem com a morte de um negro nos Estados Unidos, com justiça, tem que se indignar. Claro. Essa pessoa simplesmente... Aqui é a morte da população negra, da população pobre, aqui no Brasil, virou rotina que ninguém se comove, né? Há uma indiferença. Então, assim, por que a gente gosta de mencionar isso? Porque, assim, para não ficar restrita a luta da Brigada pela Vida, a nossa pauta, não está restrita ao combate ao vírus, né? Porque o vírus vai passar, daqui a um ano a gente já vai ter vacina, o vírus vai ficar para trás da nossa memória. E da memória de mais de 100 mil pessoas que morreram, que lutaram, as famílias. Agora, a quantidade de gente que vai continuar morrendo por conta da violência policial, da violência da miséria, da violência da falta de teto para a população pobre, isso, lamentavelmente, pode permanecer. Então, a Brigada pela Vida, ela tem um compromisso de lutar também contra o racismo, contra a homofobia, contra a miséria, né? E de forma que a gente não vai ter isso resolvido só com a descoberta da vacina, né? Há alguma coisa que começou antes do vírus e possivelmente vai continuar depois do vírus. Ou seja, o trabalho da Brigada continua pós-pandemia, né? Melhor seria que não precisasse, né? Mas, quem sabe a gente consegue transformar esse Brasil logo aí, né? Que tá meio difícil. Ô, Walter, se alguém quiser conhecer melhor as brigadas, quiser participar, como é que faz? Bom, a gente tem aí a rede social, que a gente, por conta nós temos poucos encontros presenciais, né? Além desses atos de rua, a gente está marcando a presença, aqueles que podem. Mas, considerando até para ser coerente com a nossa defesa do distanciamento e dos cuidados, a gente está recomendando o contato através das redes sociais. Então, a gente tem uma página do Facebook da Brigada pela Vida. Então, a gente convida todo mundo a chegar lá, curtir, compartilhar, comentar, e é bacana, porque a gente conversa através das redes sociais. E também a gente tem aí um site que é um local que, de repente, pode ser utilizado para um contato. A pessoa pode deixar lá uma mensagem no site da Brigada pela Vida. Então, são várias as possibilidades. E como a Brigada está organizada em núcleos de bairro, então é tentar localizar, identificar quem é que no seu bairro é da Brigada pela Vida. Então, quem é que é da Brigada em Itaquera, quem é da Brigada na Cidade Ademar, quem é que é da Brigada lá na Zona Norte. Então, se encaixar, a palavra se encaixar é horrível, né? Mas se integrar a esses grupos locais. Certo. Porque a nossa estratégia é de organização local para poder ter algum projeto de intervenção. Então, a gente sempre acha bacana a pessoa entrar num grupo da brigada de um bairro, né? Ô, Walter, deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda em relação a isso,
Você falou assim que boa parte das brigadas é formada por educadores, professores, diretores de escola que estão tendo que estão com trabalho presencial, etc. Qual é a avaliação que vocês fazem dessa proposta agora de retorno às aulas em outubro, novembro, que está surgindo aí? Como é que vocês estão vendo isso aí? Há 2 meses atrás, nós fizemos um manifesto, né? Aliás, assim, nós fomos procurados por um grupo de diretores de escola, que são aqueles que estão na linha de frente e sabem o que significa essa ameaça do retorno nessa circunstância, o que seria muito irresponsável e até criminoso, porque você vai transformar nossas crianças em portadoras do vírus para contaminar a família. Isso é o fim da picada. Você fazer com que a criança tenha nas costas dela, o nosso aluno, adolescente, o jovem, tenha na costa dele a responsabilidade pela contaminação, às vezes, do seu familiar, da sua avó, do seu pai, mãe, irmão mais velho, sem falar dos profissionais da educação. Então, é uma coisa absurda. Então, há uma pressão muito odiosa dos grupos econômicos que colocam o lucro em primeiro lugar e que entende que essas quantidades de mortes que podem ocorrer com o retorno às aulas, isso deve ser deixado de lado e é uma minimização do valor da vida dos pobres, na verdade, né? Porque é disso que se trata. Então, nós fizemos um manifesto contra o retorno às aulas presenciais. E em poucas semanas, a gente já tinha lá mais de 3.000 adesões, e quase todas adesões de colegas da equipe gestora dessas escolas públicas, porque elas sabem, afinal de contas, o que vai acontecer se isso viesse a efetivar. A gente espera que o governo de São Paulo, tanto da cidade como do estado, tenham uma postura mais responsável, porque há muito que ser feito antes de você permitir esse retorno, né? O ano a gente pode recuperar de alguma maneira, agora, a vida que a gente perder nesse caminho não dá para recuperar. Então, nós somos absolutamente contra a nossa posição, e ela reflete, na verdade, o posicionamento da categoria. O próprio secretário ele deve ter percebido isso, porque eles foram promovidos encontros nas 13 diretorias regionais de educação, o secretário fez um processo lá de escuta. Bom, ele escutou, a gente não sabe se ele escutou e entendeu, porque foi unânime. Ora, quem assistiu os 13 encontros, eu sou um camarada velho de rede, me aposentei ano passado, mas não é qualquer coisa que me emociona, não, né? Porque a gente fica com uma casca meio grossa. Vou te falar uma coisa, João. Ouvir os colegas fazendo a defesa da vida das crianças me deu um orgulho de pertencer a essa categoria, né? Vendo quanto há um sentimento de responsabilidade, de cidadania, de civismo, de ética, de postura, de coragem desses profissionais de educação que não se renderam, né? Então, há uma resistência dentro da rede municipal de educação, da rede estadual também, né? Porque você tem aí o professorado brasileiro que não está lutando por interesses corporativos, não está lutando. Essa não é uma luta por salário, não é uma luta por conta do seu olerite, de acrescentar centavos ao olerite, é uma luta pela vida da família das crianças. Então, esse processo pode nos ensinar muita coisa, né? Acho que uma das coisas que a gente está aprendendo é quanto vale esse vínculo da educação com a comunidade, com as crianças, com a família das crianças, até porque houve um esforço político, e ainda permanece, de afastar a sociedade da educação pública. Essa proposta criminosa, né? Essa proposta muito mal intencionada da educação domiciliar, ela revela que está correndo na Câmara Municipal de São Paulo. Ela, na verdade, ela tem por trás dela essa desconfiança que está sendo plantada, disseminada em relação ao trabalho da escola e do professor. Então, a gente entende que a gente precisa resistir contra isso,
e mostrar o valor da escola pública, né? E ela está mostrando um valor defendendo a vida dos seus alunos. Eu acho que não tem nada mais precioso do que isso. A Roberta Vila está lembrando, viva o movimento da Ocupa a Cidade. Então, nós, com muito orgulho, a Brigada pertence ao movimento Ocupa a Cidade. Um movimento belíssimo que está acontecendo na cidade de São Paulo. A cidade tem que ser da população, né? Mas, Walter, uma das coisas assim que a gente sempre faz aqui é o seguinte: uma das nossas discussões sempre é a questão da literatura. Eu queria saber com você o seguinte: você é um militante já muito conhecido na região leste, em São Paulo, né? Não apenas por essa atividade mais recente da Brigada, mas na atividade política, na educação e também nos movimentos culturais, né? O que a literatura ajudou a formar o Walter militante? Conta um pouco aí como é que surgiu esse Walter militante e no que a literatura o ajudou a ser o que é. Acho que a literatura foi fundamental, João. Acho que foi fundamental. Você sabe que eu sou filho de operários, né? A minha mãe, a dona Olinda, ela é operária. Ela trabalhava numa fábrica. Aliás, uma fábrica lá da Vila Prudente, perto da favela da Vila Prudente, aqui na região do Ipiranga. E ela casou com o seu João, meu pai já falecido, que também era operário, né? Trabalhou mais de 20 anos numa fábrica de papel lá na Presidente Wilson, né? E eu gosto de passar perto de onde meus pais trabalharam, nas fábricas, né? Nessa região fabril de São Paulo. E essa mulher de família do interior paulista, que é a dona Olinda, minha mãe, filha de uma negra lindíssima, que é a dona Lalina, a dona Lalina viu a filha dela casar com um operário alagoano, porque meu pai veio de Alagoas com 18 anos. E eu só vinha conhecer Alagoas, João, com mais de 50 anos. Eu tenho com parentes, família lá, uma família lindíssima. Nossa, que emoção ver o tio Manuel, né? A Dalva, a Ana, gente muito boa, que eu conheci depois de 50 anos. Só que antes de conhecer pessoalmente Alagoas, eu conheci Alagoas através de um cara chamado Graciliano Ramos. Ainda na adolescência, eu começo a conhecer a terra da minha família, minha origem, lendo Vidas Secas, né? Mais para frente, lendo São Bernardo, depois o livro Angústia. E a obra e a vida do Graciliano me afetou muito desde a adolescência, né? Me afeta até hoje. Então, eu acho que não dá para entender direito o Brasil sem passar por Graciliano Ramos. Não dá. Não dá para entender o que é a violência contra os pobres brasileiros, né? Quando você vê a trajetória do Fabiano no livro das Vidas Secas, né? Quando você vê a construção da propriedade no livro de São Bernardo, quando você vê como é que surge o latifundiário, o quanto vale pouco a vida do pobre, né, no Brasil. Sempre valeu muito pouco a vida do pobre no Brasil, né? O quanto o pobre sempre foi humilhado, né, pela elite brasileira. Então você começa a entender o que é o Brasil nesses autores. Então você tem, acho que Graciliano é o que mais me toca, né? Aliás, para meu orgulho, ele é do mesmo partido com quem eu comecei a militar, porque eu, quando tinha 16 anos, eu comecei a militar no Partido Comunista Brasileiro. E eu tenho orgulho de ter sido recrutado por operários aqui de São Miguel Paulista. Como São Miguel teve um núcleo sim. muito fortes do Partidão. Então, a fábrica nitroquímica era a principal célula na década de 50 do Partido Comunista, era dentro da nitroquímica, né? Mas não era só São Miguel, a base dos comunistas. Eu entrei num grupo de comunistas aqui da Zona Leste, que tinha gente de São Miguel, Itaquera e Ermelino. Ermelino tinha o Félix, eu acho que lá em São Miguel tinha o João, o bilheteiro, né? Acho que
Aliás, eu fui entrevistar o bilheteiro com o Arnaldo, o doutor Arnaldo, nosso amigo aí de São Miguel. Uhum. Nós conseguimos entrevistá-lo pouco antes dele morrer. Né? Foi uma coisa... Ele já estava com o Alzheimer bem avançado. Desculpe falar sobre isso, mas é uma história muito bacana. Foi eu e o Arnaldo na casa desse camarada que era famoso por ter sido um dos pioneiros do Partido Comunista em São Miguel Paulista. Ele estava com Alzheimer, ele não conseguia, às vezes, lembrar o nome dos filhos. Mas quando você falava no Partido Comunista, ele lembrava de tudo. Ele lembrava de tudo, lembrava da militância. Então, para ele, a identidade dele era a militância dentro do Partido Comunista. Né? Então, o Graciliano ele tem uma história de militância, ele não era só um autor, ele era um militante, tanto que ficou preso lá na ditadura do Estado Novo, né? Junto com muita gente boa. E deixou um depoimento marcante no livro Memórias do Cárcere. Memória do Cárcere. Agora, o outro autor que eu acho fundamental nessa coisa da militância foi Euclides da Cunha, porque esse livro, essa obra-prima, essa coisa maravilhosa que fala da Guerra de Canudos, que é os Sertões, também mostra o que é a violência contra os pobres brasileiros, né? Aquela tragédia de Canudos, e ao mesmo tempo aquela beleza da resistência da população de Canudos, dos sertanejos, é uma coisa que marca a história brasileira até hoje. Acho que nós somos ainda uma Canudos, né? Acho que aquele massacre que o Exército promoveu contra os sertanejos lá de Canudos, o povo de Antônio Conselheiro, não é uma coisa que ficou lá atrás, no final do século XIX. Você tem a presença do massacre dos sertanejos, dos índios, dos negros, dos pobres, ainda no século XXI, né? Então, para entender o Brasil, tem que passar por Graciliano Ramos, tem que passar por Euclides da Cunha, para você ter uma ideia do que é o Brasil até hoje, né? Pois é, né? E esses autores, parece, a gente lendo assim, tanto tempo passado, ainda são atuais. Parece que em termos diferentes, o grande conflito dos sertões, o exército contra o povo, a gente vê nos dias de hoje, nós acompanhamos essa total separação do exército como um organismo de classe feito para oprimir a população durante a ditadura militar, e a gente está vendo agora, né, do apoio que eles estão dando para esse governo nitidamente fascista do Bolsonaro, e um pouco o caso com essa pandemia que vem vitimando os brasileiros, né? Agora, eu acho que vale a pena lembrar, João, que não é um fenômeno só brasileiro, essa elite internacional que é assassina. Então, há um vínculo forte dessa elite brasileira com a elite mundial, aliás, há muito tempo. O capitalismo é internacional, né? Aliás, para fazer justiça à literatura internacional, eu gosto muito de lembrar que eu também passei pela leitura de autores que foram fundamentais da minha formação, até política e humanista. João Steinbeck tem um livro maravilhoso dele, né, que é As Vinhas da Ira. Grande livro. Então, não é só... E também dos Estados Unidos, né, aquele livro que fala do massacre da população indígena norte-americana, que tem um livro, o título é quase um poema, né, que é Enterre meu coração na curva de um rio. Então, a literatura, não apenas no Brasil, mas a literatura universal, ela tem assim registros muito interessantes de quanto no mundo inteiro a população ela acabou sendo vítima de massacre de suas respectivas elites, né? São obras que ajudaram a me constituir como leitor e como cidadão e como militante também, né? Legal. Seguindo um pouco no mesmo assunto, eu sei que você é um grande estudioso da região de São Paulo, dos problemas da cidade e do Brasil também, é claro. Mas aqui, por exemplo, na região leste, que você conhece muito bem,
Você, como estudioso dos problemas e desafios das regiões de São Paulo, que tipo de livros você recomendaria para a gente entender um pouco a nossa região? Ó, tem um monte de coisa boa, mas assim, tem um autor que a gente leu muito há alguns anos atrás, mas eu acho que ele é fundamental. Ele fala da história de São Miguel Paulista, mas ele é Paulo Fontes. Paulo Fontes, ele, inclusive, a nosso convite já esteve aqui na Zona Leste umas 2 vezes, falando com professores. Mas Paulo Fontes tem um livro, tem 2 livros que eu, né? Um deles é esse aqui, O Nordeste em São Paulo, Trabalhadores Migrantes em São Miguel Paulista. O outro é Trabalhadores e Cidadãos da Nitroquímica, a Fábrica e as Lutas Operárias. Pois bem, aqui não dá para ver, porque eu não vou conseguir nem... eu sempre me embanando para mostrar alguma coisa aqui. Eu tenho aqui. Opa! Tá bom. Esse livro, eu acho ele é muito bacana, porque ele mostra que já na década de 50 e 60... Ah, olha ele aí. Então, São Miguel, a gente entende São Miguel lendo esse livro, porque é um bairro de trabalhadores. Mas não é só São Miguel, é São Miguel, Itaquera, Guaianazes, é Emelino, é a Zona Leste. E quando ele fala que é o Nordeste de São Paulo, porque já na década de 50 e 60, quem vai trabalhar nessas fábricas, nas grandes fábricas? E a Nitroquímica é uma das maiores fábricas de São Paulo, né? Então, em torno da Nitroquímica, lá aqui em São Miguel, você teve uma formação, né, desses bairros operários, numa região que não tinha nada, porque tinha fábrica que tinha emprego, né? E esses trabalhadores, na década de 50 e 60, eles se organizam dentro da fábrica, organizam o movimento sindical, e na época as lideranças eram vinculadas ao Partido Comunista, é o que a gente descobre com Paulo Fontes, Partido Comunista Brasileiro, e eles começam a se organizar ao mesmo tempo que eles estão lutando por aumento salarial, fazendo greve, fazendo passeata, eles começam a se organizar, João, para fazer a urbanização das suas vilas. Eles fundam as sociedades amigos de São Miguel Paulista, que não existiam. Então, eles lutavam por sindicato, dentro do sindicato, lutavam por aumentos salariais, mas faziam associação de moradores para conseguir asfaltar a rua, para conseguir creche, para conseguir escola, para conseguir posto de saúde, para conseguir iluminação pública. Então, várias sociedades amigos de bairro aí de São Miguel, do Itaim, de Itaquera, de Guaianazes, foram fundadas por operários que eram ligados ao Partido Comunista, e que, claro, como era um partido proibido era proibido, era clandestino, eles muitas vezes iam parar na cadeia. E depois do golpe de 64, eles ainda tinham a luta pela reconquista da democracia. Então, camarada, olha, o Paulo Fontes chama de múltipla militância, porque eles militavam no sindicato, militavam na Sociedade Amigo de Bairros, que eles fundaram para conseguir asfaltar as ruas e conseguir iluminar, conseguir água. E eles também militaram a favor da democracia, lutando contra a ditadura militar. Muitos foram mortos, né? Quando eu entrei no Partido Comunista, no final dos anos 70, há poucos anos antes, tinham assassinado Manuel Fiel Filho, porque estava lendo o jornal Voz Operária, numa fábrica da Moca. Junto com Manuel Fiel Filho, foi preso o enfermeiro do Santa Marcelina, que era o Geraldo Castro da Silva. Ele era enfermeiro do Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, foi preso, foi barbarizado, né? Foi preso também um camarada aqui de São Miguel, da Vila Progresso, chamado José Damião da Silva Filho, ainda vivo. Eu tive a felicidade de revê-lo há um mês passado, com seus, né, 40 anos, bem forte, pai de 11 filhos, né? Então, você teve aí uma militância que lutou para construir uma Zona Leste, para que ela tivesse água, para que ela tivesse luz. E muitas vezes, a própria comunidade, como era um trabalho político clandestino, a própria comunidade não reconhecia, não sabia o tipo de luta que essas pessoas tinham. Pois bem, então Paulo Fontes, voltando à literatura, Paulo Fontes ele tem essa obra maravilhosa que mostra a vida desses personagens anônimos. Então, o Paulo Fontes, o que ele nos ensina? Por que essa obra ainda é atual? Que ele mostra que a gente pode ter uma luta local,
para asfaltar a rua, para conseguir escola, para conseguir creche, mas ela pode ser simultaneamente uma luta geral por mais igualdade social, uma luta geral no país por mais democracia, contra o autoritarismo, por exemplo, que a gente vê crescer no país, uma luta internacional, porque a classe trabalhadora é internacional, né? Então, é esse o aprendizado que a gente tem quando a gente lê aí a última linha desse livro maravilhoso do Paulo Fontes, que eu recomendo, porque não é só São Miguel Paulista, ele fala da história do trabalhador brasileiro, né? Eu acho que é muito bacana. Pois é. Você sabe que os dois livros do Paulo Fontes, eu praticamente quase que tenho consultado ele muito, né? Que eu estou em meio há 4 anos aí estou em meio a um trabalho que acabo vira e mexe para rever as histórias aí do bairro, das coisas, eu acabo voltando ali que é uma verdadeira enciclopédia do que foi São Miguel Sim. Paulista, das lutas, e não só após isso, mas do próprio processo já de redemocratização da sociedade e tal. O bairro teve uma atuação muito importante a partir das comunidades eclesiais de base, daí atuando junto com a igreja, o movimento pela carestia, já daí organizado pelo PCdoB, e junto com os movimentos que o pessoal da oposição sindical fazia com os movimentos sociais, né? E que o bairro aqui foi muito privilegiado, né? Acho que Aliás, João, a gente tem que fazer justiça com a cultura, com o movimento dos artistas da região, né? Estou vendo aqui o Éder Lima está acompanhando, então tem que falar do movimento popular de arte, de você, né? Porque é você, é o Akira, é o Éder. Aliás, o São Miguel, nesse mês de setembro, está fazendo aniversário, né? Isso. É um dos bairros mais antigos de São Paulo, então tem muita história, E essa coisa da memória dessa região, desse bairro de trabalhadores, é um legado que a gente precisa preservar com muito carinho. Inclusive, uma outra dimensão que eu esqueci de mencionar, mas é importante, da proposta da Brigada pela Vida, João, é parceria com as escolas para que a gente possa fortalecer o vínculo da comunidade com a escola. A gente tem um conceito que para nós é precioso, que é o conceito de comunidade de aprendizagem, que entende que todos podem aprender com todos e que compreende que a comunidade de aprendizagem como não sendo aquela restrição escolar, professor e aluno, mas entendendo que o bairro pode ser uma comunidade de aprendizagem. Inclusive, as escolas que estão participando da Brigada pela Vida estão fazendo um movimento muito bacana de fazer uma pesquisa sobre como é que a população da família dos alunos está vivendo essa situação da pandemia, em uma pesquisa que está tendo 2 parcerias que eu acho muito bacana, que nos orgulha bastante, João. Uma pesquisa que foi feita com os pais dos alunos, coordenada pela equipe da professora Renata Moreira, da Universidade Federal do ABC. Maravilhoso o trabalho da professora Renata e da equipe dela, que está analisando a resposta que foram dadas por mais de 2.000 pais. E a maioria aqui de São Miguel e Itaquera, tem de Sapopemba, tem da Zona Sul, do centro. Então, há uma pesquisa, dezenas de escolas que está sendo sistematizada pelo FABC. E outra, João, é uma pesquisa que vai ser feita ainda com os alunos dessas escolas, numa outra frente, coordenada pela equipe da professora Andrés Lemian, da Universidade Federal de São Paulo, unidade aqui de Guarulhos, vizinha de São Miguel Paulista, que vai ser uma outra abordagem da pesquisa da Brigada pela Vida, mas dessa vez voltada aos alunos. Claro que à distância, formulário eletrônico, porque a gente não defende, a gente é contra o retorno às aulas esse ano. Então, essa pesquisa, tanto da UFABC como a da Unifesp, a gente está fazendo à distância. Pois é.
E como é que está a relação de vocês com o poder público? Teve um pouco anteriormente, a Cássia Cardoso perguntou como a Brigada iria se posicionar em relação à eleição à prefeitura. E como é que está? Como é que a Brigada tem se relacionado ou não com o poder público estadual e municipal? E também o federal, né? O federal acho que não deve ter nada de diálogo, mas com o estadual e o municipal, há algum diálogo ou não? Bom, a Brigada pela Vida é uma organização popular, né? Na ponta, ela tem muita participação de servidores públicos da saúde, da educação e da assistência social. E a gente faz uma distinção. Então, a gente não tem exatamente aberto ainda o diálogo com as autoridades da cúpula do poder público, com o prefeito, o governador, e muito menos o presidente, que a gente quer a distância dessa criatura, né? Agora, o servidor público que está na ponta, o camarada que é diretor de uma escola, ou é gerente de uma UBS, ou trabalha com uma assistente social, ele está mais próximo da comunidade do que do governador e do prefeito. Então, o nosso diálogo é com o trabalhador do serviço público que está no nosso bairro, e que também mora na região. Então, nossa integração é total com o trabalhador público que está no nosso bairro, que está na escola, que está no serviço de saúde, porque ele é da comunidade. É o diretor de escola, o professor, porque quase sempre esse servidor público, seja da saúde, seja da educação, ele também mora na mesma comunidade onde ele trabalha, onde ele dá aula, onde ele trabalha no posto. Então, a gente também não tem uma pauta de reivindicações, porque nossa organização é uma organização popular de luta. Uhum. E que está fazendo parceria com as escolas para poder entender como é que a população está vivendo, para fazer um projeto de intervenção. Inclusive, buscando parceria com universidades públicas, né? Unifesp e o FABC. Nós vamos estar junto com a comunidade para lutar por aquilo que está faltando, e falta muita coisa. E uma das lutas pela Brigada pela Vida é pela democracia verdadeira. E você não faz democracia verdadeira com informações mentirosas vinculadas até por organizações governamentais, pela SECOM, a Secretaria de Comunicação, o Ministério, quer dizer, você tem ministérios do Brasil disseminando mentira. Então, não há muita esperança em relação a nada que venha do governo federal. Esse governo Bolsonaro é um governo de inimigo do povo. Então, não tem... O que a gente precisa é derrubar esse governo. Esse governo é um governo que, lamentavelmente, foi eleito, inclusive em cima de mentiras. Então, o que existe de pior da história brasileira está em torno dessa figura que hoje ocupa, para nossa desonra, a presidência da República. Agora, como estão aqui em Itaquera, que estão em São Miguel, que estão lá na cidade alemã, em Grajaú, Tucuruvi, eles são parceiros, eles são trabalhadores, né? Então, a gente precisa se relacionar com eles e trabalhar junto com eles na comunidade. Até porque é aqui que o bicho está pegando, né? Uhum. Então, o mesmo risco que o pai da criança tem de morrer, de ser contaminado, de tomar tiro, né? Tem também o professor que dá aula aqui, o diretor da escola. Então, a gente acaba tendo que diferenciar a cúpula do poder público do Estado, e a gente sabe que o interesse que eles defendem, com o trabalhador de base. São categorias distintas. Em relação às eleições, que foi uma pergunta. A Brigada ela é plural, ela tem gente de todos os partidos. Gente de extrema-direita, de direita na Brigada. Não é que nem precisou proibir, porque quem tem esse perfil nem fica perto da Brigada. Mas a Brigada é dos democratas e daqueles que defendem a democracia, daqueles que se opõem ao fascismo, daqueles que lutam contra o racismo. Então, por conta disso, a gente tem da Brigada muita gente do PT, que é o meu caso, eu sou petista, né? Mas eu tive uma formação, toda a minha formação foi dentro do Partido Comunista, então você tem dentro da Brigada também os companheiros que eram do meu antigo partido, do Partido Comunista, né? Tem companheiros do PSOL, tem colegas do PSTU, foi que eu consegui identificar, porque a gente não fica pedindo carteirinha de ninguém, né? A ficha de filiação.
porque é uma organização popular. Então, aqui entra as pessoas que querem lutar pelo bairro, pela educação pública. Então, sem ter perguntado, é porque a gente já conhece os militantes que estão dentro da brigada e a gente honestamente, a gente não está discutindo eleição dentro da brigada. Certo. É porque a disputa pela eleição vai ser feita pelos partidos. A brigada tem gente de todos os partidos e tem gente que não tem partido nenhum. Então, nós não vamos entrar nessa coisa, porque a brigada só tem 3 meses de existência, a gente tem uma luta longa pela frente. Então, o que nos une é a luta pela vida, contra o racismo, contra a homofobia, contra a miséria. Então, a gente temos aqui na Brigada de São Miguel um companheiro do PCdoB, que é o Arnaldo, que é um amigo maravilhoso. Dentro da Brigada de São Miguel tem o Simão Pedro, que é outro companheiro, né, maravilhoso. Na Brigada lá da Sapopemba tem a companheira Juliana Cardoso, que é parlamentar. Mas tem muita gente que é ligado ao PSOL, na Zona Sul, que é ligado ao PSOL. Então, isso interessa? Não. Para a Brigada não interessa. Para a Brigada interessa quem está a favor da vida. A Brigada é pela vida. Então, pode ser um vermelho mais forte, pode ser um vermelho menos, né? Mas pode ser... pela vida. Então, a gente não vai entrar nessa coisa de eleição, quem vai ser prefeito ou prefeita. Os partidos estão aí, estão fortes. Então, os partidos vão concorrer e nós, como eleitores, vamos nos engajar numa candidatura ou outra, mas a brigada ela é plural nesse sentido. Não sei se me fiz entender, desculpe. Eu creio que ficou claro. Bom, você falando dessa luta pela vida, por essas coisas todas, eu acredito que nesses tempos assim que a gente está tão sombrios, você vislumbra uma luz no fim do túnel, não é um trem que vem vindo em nossa direção, né? Você é um otimista? A humanidade tem jeito? E a literatura, a verdade, o conhecimento, como podem nos enfrentar tudo isso? Acho que para quem é da educação pública, quem deu aula há 30, 40 anos, não cai tão fácil. A gente tem casca grossa, meu. Os educadores passaram e passaram pelos piores tipos de perseguições. Aliás, essa família que está no poder lá em Brasília já escolheu lá atrás como alvo o professor da rede pública. Quem é que propôs, o primeiro parlamentar que propôs transformar em lei essa coisa absurda do movimento Escola Sem Partido foi um cara chamado Flávio Bolsonaro, o rei da honestidade no Brasil, né? O camarada estreou praticamente a carreira dele de parlamentar propondo que houvesse censura e cala-boca aos professores da rede pública. Olha só de onde vem o ataque à educação pública. E hoje, depois que eles foram derrotados no Supremo Tribunal, ainda bem, né? O Supremo ainda resta algum tipo de dignidade dos ministros que sepultaram essa proposta que queria calar o professor, né? De calar a boca, de censura mesmo. Então, logo os caras foram derrotados, eles apresentam uma outra proposta, dessa vez o outro filho daquela figura, que eu nem gosto de citar o nome, propondo também comparar a luta pela igualdade, a luta pelo socialismo ao nazismo, camarada. Eu nem vou falar o nome desse deputado aqui de São Paulo, que não sei que ele veio cheirar em São Paulo, a família dele é do Rio de Janeiro, né, para propor uma coisa dessa. Então, eles não desistem. O alvo deles é a educação pública. Porque eles sabem que é a educação pública que faz com que a gente tenha uma resistência, porque que a gente discute ciência, a gente ensina currículo. Acho que não é questão de ser otimista, porque nem entro nessa coisa de ser otimista ou pessimista. A gente tem um dever de luta. Né? A gente pode ganhar ou pode perder, mas a gente tem um dever de lutar. E é desaforo a gente não resistir contra o que está acontecendo no país. A gente tem que brigar. Né? A gente tem que lutar. Porque o Brasil tem uma história de resistência. Tem uma história muito bonita, muito bonita. Aliás,
eu queria, no final, quando estiver, possivelmente deve estar acabando, eu queria fazer uma leitura de um texto maravilhoso do livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, que fala um pouquinho sobre por que a gente precisa lutar. Porque a gente tem lá uma história, gente, do povo brasileiro, né? Ô, Walter, então, a gente acho que está uma conversa assim, muito boa, mas realmente nosso tempo está quase esgotando. Mas eu quero dar só alguns alôs assim. Arnaldo Afonso está acompanhando aqui a gente. O Arnaldo Afonso tem um blog que ele publica no Estadão, que conta sobre todos os movimentos culturais que estão sendo realizados por aí, os não oficiais, né? Recomendo a todos acompanhar a página do Arnaldo Afonso, que é ótimo. Não sei se você o conhece, mas vale a pena. Acompanho. A Lígia, Éder e Lígia Regina estão na página deles, lançaram um clipe novo aí que vale a pena todo mundo acompanhar. E no próximo sábado, às 19 horas, o Edivaldo Santana, na página dele do Facebook, Edivaldo Santana Cantor, vai estar também apresentando uma live. Eu convido a todo mundo para acompanhar isso. E eu queria, se você me permite, rapidinho, deixar aqui registrado o apoio total que eu e a editora Lavra damos ao padre Júlio Lancelotti, que vem sendo vítima aqui de ameaças, de perseguições de covardes fascistas. Quero deixar claro o nosso repúdio à postura, ou à falta de postura de um parlamentar de nome Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, que fez ofensas ao padre Júlio e ao seu trabalho com aqueles que estão, por circunstâncias diversas, à margem de nossa sociedade, já por si brutal e excludente. Que o padre Júlio receba o nosso abraço solidário. Então, eu, em nome da editora, assim, queria deixar isso registrado e informar também que a semana que vem, excepcionalmente, nós não vamos ter lives, eu não vou ter condições de fazer essa live, mas semana seguinte estaremos de volta. E passaria daí a bola para você, para agradecer por ter conversado esse papo assim, que foi tão elucidativo aqui com a gente, tão bom, e que desse, então, as suas considerações finais. E você disse que tem a leitura de um texto aí. Leia aí para nós, então, que vai ser Tá bem. E eu agradecer, foi muito boa a nossa conversa. Primeiro falar que o Arnaldo Afonso eu conhecia, fui apresentado por uma pessoa muito querida, que é uma jornalista, Terciane Alves, que me apresentou o Arnaldo, e a gente acabou me apresentando no encontro de um sarau, né? De um sarau que aconteceu lá perto do Centro Cultural Vergueiro, né? E é um trabalho maravilhoso que ele faz. Também somos solidários ao padre Júlio Lancelotti, que, aliás, ele faz parte da Brigada do Centro, né? Ele está dentro do grupo da Brigada pela Vida do Centro de São Paulo. Então, nós estamos aí totalmente solidários ao padre Júlio por tudo que ele representa. Ele representa a luta. E tem aí um trecho do livro dos Sertões que eu acho que pode servir para que a gente se inspire. Ele termina o livro falando sobre como é que Canudos foi derrotada pelo exército, né? Ele fala: Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer. Quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então, nós somos os herdeiros desse menino e desses 4 homens que foram mortos por 5.000 soldados na Guerra de Canudos, né? Então, é uma guerra que não acabou.
essa guerra, o Brasil é um canudo, essa guerra não acabou. E tem um poeta que eu acho maravilhoso, que fala sobre essa guerra que permanece. Talvez você conheça esse poeta, João. O nome que fala de uma guerra também, está acabando. Há uma guerra lá fora. Aqui dentro há uma guerra no meu país, na minha rua, na minha cara. Há mortos e feridos nas montanhas, nas campanhas, nas entranhas. Há uma guerra estranha e a ordem de não cessar fogo. E essa festa e essa dança e esse baile trôpego, tétrico, de morte entre corpos, há uma guerra sem testemunhas. Lá fora, aqui, há uma guerra em mim. É do poeta João Caetano do Nascimento, né? Opa. Atualiza. É uma guerra que não acabou, né, João? Não, então, não acabou, mas venceremos. Venceremos. Muito obrigado, Walter. Foi excelente, eu acredito, a live. Obrigado a todos que participaram. Então, na semana que vem não teremos live, mas na próxima estaremos de volta. Um abraço a todos e todas. Obrigado.